Agora estamos aqui com o Monsieur Marcel Jorge, da Domaine Château de l'Air, que vai falar um pouquinho da experiência de produzir um vinho que, na minha opinião, um dos mais respeitados do mundo, que é o Châteauneuf-du-Pape, que é para paladares extremamente aguçados e especiais. Então, eu queria primeiro que o Monsieur Marcel Jorge contasse para nós um pouquinho como é que ele se apaixonou pelo vinho e a produção dele. La passion pour mon vin, c'est que très jeune, desde jovem eu vivi numa região de cultura do vinho e mais tarde eu fiz estudos de enologia em Montpellier e daí veio a minha paixão pelo vinho. Como é então produzir um vinho que tem uma seleção extremamente especial de 13 cepas de uva, que é o Châteauneuf-du-Pape? O Châteauneuf-du-Pape é uma apelação que pede o trabalho com 13 cepagens. 8 na composição do vinho tinto e 5 na composição do vinho branco. O interesse de trabalhar com todas essas cepagens é que permite, ao longo das safras, ao longo dos anos, de modular a quantidade de cada uma das cepagens para que a qualidade do vinho seja sempre no nível de exigência que o senhor Marcel Jorge tem. O que o Marcel Jorge quer dizer com esse trabalho de 13 cepagens é que não é ele que comanda a natureza, é a natureza que o comanda. E por isso que essas 13 cepagens são extremamente importantes, porque ele pode trabalhar esse vinho de acordo com o que a natureza propõe para ele e traz na composição do seu vinho. Como é trazer um vinho do cuidado e da qualidade do Châteauneuf-du-Pape, da sua vinícola, para o Brasil? Como é que você vê hoje esse consumidor novo brasileiro? Je pense que le premier argument para que meu vinho venha para o Brasil é que eu venha ao Brasil para apresentar meu vinho para os brasileiros, para mostrar para eles, conversar com eles, fazê-los degustar o vinho e assim estar presente dentro do Brasil mesmo, mas trazendo a minha pessoa e o meu vinho. Uma outra curiosidade é que o seu vinho é um dos vinhos degustados e periodicamente apreciados pelo presidente Sarkozy. Como é que isso aconteceu? J'ai participé pour la reconnaissance de mon vin par la présidence de la République. Com vários produtores, vários viticultores do Châteauneuf-du-Pape. E depois de muitas sessões de degustação, o meu vinho chegou em primeiro lugar pela equipe do presidente Sarkozy, tanto tinto como branco. C'est mon vin qui est arrivé le premier en rouge et en blanc. Ele é um vinho de exportação. E uma curiosidade esse vinho está sendo exportado para a China e para os Estados Unidos. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. J'ai décidé, lorsque la o période vinho, de travail du vin a été terminée, de me lancer dans la commercialisation. Ir para a exportação, porque dentro da França tem muitos concorrentes e eu achei também que levar meu vinho para fora, principalmente para países emergentes, é uma maneira de divulgar um vinho do Châteauneuf-du-Pape em países e para pessoas que conhecem pouco. Monsieur Marcel, agora eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouquinho de cada um desses vinhos, inclusive aqueles que foram exportados para a China. Le premier vin que j'ai exporté pour la Chine. O primeiro vinho que eu exportei para a China foi o Châteauneuf-du-Pape Château de l'Air tinto, que é um vinho que como ele é suplo, né? Que ele é macio e que ele é redondo, ele agrada o paladar dos chineses. Sa rondeur, sa souplesse, par la typicité de ce vin. A minha segunda preocupação foi de agradar aos chineses. E como se sabe, a cultura chinesa ela tem uma preferência por 3 cores: o vermelho, o preto e o dourado. Então eu pensei numa etiqueta e numa embalagem que apresente essas 4 cores, e sendo dourado estando na etiqueta. La grande idée de ce produit, e em segundo lugar, como os chineses, quando oferecem um presente, eles sempre usam o dourado nas embalagens. Então eu quis colocar esse dourado porque a garrafa já está embalada para presente. Maintenant, ils me l'achètent pour faire beaucoup de cadeaux à leurs amis. Donc je voudrais rajouter ce que
A minha preocupação é também o respeito de uma cultura. Então, além do produto que eu vendo, que é o vinho, que é um produto de qualidade, eu quero também agradá-lo pensando, respeitando a cultura do lugar onde eu estou exportando meu vinho, e nesse caso é o vinho aliado à embalagem. Alors, le vin blanc à Châteauneuf-du-Pape n'est pas très connu. C'est un produit très rare. Nous sommes pas nombreux à faire du Châteauneuf-du-Pape blanc. Dans l'esprit du consommateur, lorsque l'on prononce le nom Châteauneuf-du-Pape, pensam em vinho tinto. Donc, pour être cohérent, para ser coerente com a maneira que eu gosto de tratar o vinho, eu quis fazer o Châteauneuf-du-Pape não somente tinto, mas também branco. E do Châteauneuf-du-Pape blanc. Queria agradecer muito ao Monsieur Marcel por ter nos recebido mais uma vez e espero que dessa vez a gente vá visitá-lo na França. Pessoal, muito obrigado. E aqui vocês têm o endereço de como localizar o site da vinícola do Monsieur Marcel e como é que vocês podem fazer para entrar em contato e buscar uma representação dele aqui. Tá bom? A gente se vê na próxima.